Como anda o cenário dos fundos imobiliários? Entre tantas opções, quais são os recomendados para o segundo semestre do ano? Quais são as novidades da carteira Top FI? Tudo isso você descobre com o analista José Falcão depois da vinheta. Olá, sejam bem-vindos ao Analista Sem Ação. Hoje a gente vai falar sobre fundos imobiliários e para isso estou com o analista José Falcão da Easy Invest by Nubank. José, seja muito bem-vindo ao programa. Olá pessoal, é um prazer estar aqui novamente para falar agora sobre a carteira de fundos imobiliários do mês de julho e também as nossas expectativas para o segundo semestre, que promete grandes emoções, porém com viés positivo. Isso mesmo, José. Bom, para começar, eu gostaria de falar contigo sobre duas variáveis que podem afetar os rendimentos dos fundos imobiliários agora nesse segundo semestre, né? Primeiro temos a questão da Selic, né? O boletim Focus do Banco Central já projetou que provavelmente a taxa de juros deve fechar em 6,5% até o final do ano, né? E a segunda questão que deu o que falar nestes dias é a tributação de 15% sobre os rendimentos dos fundos imobiliários, né? Na tua visão, como isso pode impactar no cenário dos fundos imobiliários para esse segundo semestre? Primeiro, em relação à taxa básica de juros Selic, de certa forma, os juros mexem com todos os ativos do mercado, né? E com fundos imobiliários não é diferente. Porém, o que a gente vem comentando nos nossos relatórios e nas lives é que, apesar desse novo ciclo de alta da taxa de juros, alguns fundos imobiliários ainda possuem prêmios interessantes nas suas taxas. Por exemplo, na nossa carteira, a gente tem fundos ali que entregam algo em torno de inflação mais 6,5% ou CDI mais 2,5%. Então, você tem um prêmio aí em relação à taxa básica de juros ainda interessante e atrativa com alguns fundos imobiliários, além também, né, de preços descontados após as recentes quedas que observamos nos últimos meses do ano. Então, isso abre aí uma oportunidade para comprar ativos de alta qualidade e com preços mais atrativos, negociados aí abaixo do seu valor patrimonial. Em relação à proposta da reforma tributária divulgada pelo governo, precisamos ter um pouco de paciência, porque ainda tem muita água para passar por debaixo da ponte. A proposta provavelmente será modificada, mas respondendo diretamente à pergunta, sim, tem um impacto negativo de curto prazo para o mercado de fundos imobiliários se os rendimentos forem ali tributados em torno de 15%, que é o que veio na proposta. Isso vai gerar um ruído de curto prazo, inclusive o mercado já caiu forte no dia que saiu o anúncio, mas já vem se recuperando aos poucos desde então, e há ainda uma possibilidade de isso ser discutido e, quem sabe, até não ser aprovado pelo Congresso. Então, o que a gente recomenda é ter um pouco de calma, de paciência, porque também não é o fim do mundo. É um cenário que deixa os rendimentos de FIIs com menos atratividade, até porque você perde 15% do seu rendimento, ou seja, se você recebe R$100 de rendimento no mês, você vai ter um abatimento de 15% disso, ou seja, 15% R$15 vai ficar de imposto de renda e você passa a receber R$85 na sua conta. Então isso, logicamente, é negativo, mas também não é o fim do mundo. Então a gente tem que ter um pouco de calma agora, esperar para ver o que realmente vai ser aprovado, e pode ser até que isso não passe na Câmara e no Senado, né? E aí vai trazer um cenário muito mais positivo e uma recuperação rápida desses títulos que foram tão impactados com essa possível medida. É isso mesmo, José, muita calma para o investidor nessa hora, né? E, bom, para quem ainda não conhece, né, a carteira Top FI da Easy Invest by Nubank, você poderia nos detalhar qual que é o objetivo da carteira, a média de retorno em dividendos e os critérios que você utilizou para a seleção dos ativos que estão nela? Claro, vamos lá. Para quem não conhece, a carteira Top FI é composta por fundos imobiliários que possuem boa expectativa
de pagamento nos seus rendimentos, assim também com preços atrativos que possibilitem a valorização da cota no longo prazo. O objetivo principal da carteira Top FI é superar o IFIX, que é o principal índice de referência dos fundos imobiliários, e entregar um retorno anual em rendimento acima de 7%. Na seleção de ativos atual, a carteira Top FI está diversificada em 9 fundos imobiliários. Na carteira de julho, inclusive, adicionamos mais um fundo de galpão logístico, que é o BTLG11. Vamos comentar um pouco mais sobre ele. E selecionamos também segmentos do mercado imobiliário através de 5 tipos de fundos. Dentre eles, recebíveis imobiliários, que é o que tem maior peso na carteira hoje, com 56%, logístico com 20%, fundo de fundos com 10%, shopping com 7% e escritórios com 7% também. Então, essa é a nossa diversificação atual. E é claro que quando o mercado for retomando e melhorando as expectativas em relação a algumas classes de ativos, como shopping e escritórios, a gente vai aumentando essa alocação nessa classe, né, com mais segurança e em um momento mais favorável também do que o atual, que ainda está um pouco incerto, né? A gente passou por um momento delicado nos últimos 12 meses, mas daqui para frente eu vejo um cenário muito mais positivo para esses segmentos que foram mais impactados. Maravilha, José. E agora para o mês de julho, o que você está priorizando na carteira? É fundo de papel, fundo de tijolo ou fundos de fundos e por quê? Ótima pergunta, porque com o isolamento social, conforme eu comentei, os fundos de shopping e de escritório tendem a ser mais impactados. Porém, o pior já passou e, nesse momento, uma exposição controlada a estes segmentos pode ser uma grande oportunidade. Já, do outro lado, os fundos de papel, né, que a gente chama, como CRI e LCI, sofrem menos impactos de curto prazo. Além disso, alguns desses títulos são indexados à inflação, que é um importante instrumento de preservação de capital. E outro destaque é que alguns desses títulos são indexados também ao CDI, e nesse novo ciclo de alta de juros da taxa Selic, tende a beneficiar esses cotistas que possuem exposição a títulos indexados ao CDI também. E conforme a nossa carteira, a gente tem ali alguns fundos com títulos pagando CDI mais 2,5% e 3%. Então, a gente tem esse prêmio ainda em relação ao CDI. E na carteira, priorizamos fundos imobiliários, então, de papéis indexados à inflação e ao CDI, e também fundos imobiliários de galpão logístico que continuam em um momento positivo, com o crescimento do e-commerce e também com a necessidade aí de ampliação dos canais de distribuição por parte das empresas, nesse ambiente de expansão das compras online e ainda de isolamento social, né, até que a população seja completamente imunizada. Eu sei, você comentou que temos um novo fundo, né, que integrou agora no mês de julho a carteira, negociado com o código BTLG11. Poderia nos falar mais sobre ele? Claro, vamos lá. O fundo que a gente adicionou é o BTG Pactual Logística FI, é o BTLG11. Falando um pouco sobre esse fundo, ele, né, conforme o nome já diz, ele tem operações no segmento logístico, onde ele busca proporcionar ao cotista não apenas rendimento, né, mas também ganho de capital com operações dentro desse segmento. É gerido pelo BTG Pactual, um dos maiores players do mercado de fundos imobiliários. O fundo possui aí um valor patrimonial em torno de 1,4 bilhão de reais, que é um dos maiores do segmento logístico, negociado na B3, com mais de 111 mil cotistas. Nos últimos 30 dias, apresentou uma liquidez média diária na B3 de 6,7 milhões de reais, ou seja, de volume negociado no dia, o que é uma liquidez bem expressiva quando a gente compara com outros FIIs do mercado. Atualmente, o fundo possui aí uma BL, né, a área bruta locável, de 455 mil metros quadrados, distribuídos em 15 imóveis. Em junho de 2021,
no mês passado, entregou um yield aí de 0,63%, isso aí é equivalente a 7,1% ao ano, né? Então é um yield bem atrativo, lembrando que os fundos de galpão logísticos desse segmento, como eles sofreram menos durante o período de crise e de isolamento social, eles tendem a pagar um yield um pouco menor do que outros segmentos, porque o preço não caiu tanto. Então, um fundo desse segmento que entrega acima de 7% já é uma boa taxa, e é isso que a gente procura para a nossa carteira. É um yield que ele não está acima dos fundos de papel, por exemplo, mas ele traz uma relação risco-retorno interessante, porque é um segmento que ele está mais blindado nesse momento do mercado. O BTLG11 negocia uma relação preço-valor patrimonial em torno de 1,1, a vacância física bem baixa, atualmente em torno de 1%, e possui uma representação relevante no IFIX de 1,53%. Então, esse é o resumo do fundo do BTLG11 que entra na carteira no mês de julho. E pretendemos levar aí para o longo prazo, quem sabe, durante todo o segundo semestre. Só confirmando, José, seria um fundo de tijolo, né? Esse VTG que integra a carteira agora. Exato. E ainda em relação ao fundo, né? Você colocou ele com 10% de alocação da carteira, né? Qual que é o retorno que você espera dele para os próximos 12 meses? Olha, a gente não tem como dizer exatamente o retorno, né, futuro, mas eu calculo algo em torno de 7% ao ano nos próximos 12 meses para esse fundo. José, qual o teste de investimento para escolher este fundo, né? E como está a carteira dele hoje? Ótima pergunta, porque é muito importante a gente explicar aqui a nossa tese de investimento e os motivos que fizeram a gente pôr esse ativo dentro da carteira. Eu acho que o primeiro deles é a gestão ativa, que busca aí ganho de capital na venda de ativos. Ele também reduziu a exposição a alguns ativos industriais, que caíram aí para 12% da carteira, mas em 2000 o segmento representava 31%. Lembrando que o segmento industrial ele é um pouco mais sensível à crise atual, então isso aí faz com que a gente diminua também o risco da carteira, né? Ou seja, reduzindo esse segmento dentro do fundo. Também o foco da carteira em ativo com viés logístico, que hoje representa 59% do portfólio, ou seja, reduziu ativos industriais e aumentou ativos logísticos, que é o que realmente o mercado está demandando mais nesse momento. E também a concentração em ativos de qualidade técnica a mais, ou seja, alto padrão. Aumento do prazo médio de contratos de locação, também interessante desse fundo, procurando reduzir o risco para o cotista, ou seja, você tem um prazo maior aí dos contratos vigentes, isso dá um conforto maior e uma previsibilidade melhor para o recebimento de rendimentos, e dessa forma confiamos aí na qualidade dos imóveis, na diversificação e na ótima rentabilidade esperada, conforme eu comentei, que pode chegar a 7% ao ano. E falando um pouco agora, especificamente do portfólio do fundo, ele é composto por 15 imóveis, destes 89% do ABL está no estado de São Paulo, sendo 52% em um raio de 30 quilômetros da capital e 76% no raio de 60 quilômetros da cidade de São Paulo. Então, quanto mais próximo da cidade de São Paulo, a gente considera que mais atrativo fica e mais seguro fica os ativos do fundo, porque você tem aí uma grande metrópole que sempre demanda espaço e logística para circular as mercadorias que entram e saem da capital. Em relação aos contratos de aluguel, 75% vence a partir de 2025, então a gente tem um prazo aí de mais de 4 anos para vencer a maior parte dos contratos, com um confortável prazo médio em torno de 7,6 anos. Se você pegar todos os contratos hoje dos inquilinos do fundo,
o prazo médio desses contratos está em 7,6 anos. Então, é isso que eu quis dizer aqui, e o que eu considero um prazo super confortável e que também dá uma boa previsibilidade. 52% dos contratos são do tipo típico e 48% atípico. Esse mix de tipos de contratos eu acho interessante também, porque cada tipo tem a sua vantagem em determinado momento, e 54% desses contratos são indexados ao IGPM e 46% ao IPCA. E dentre os inquilinos temos gigantes como a Coca-Cola, BR Foods, Natura e também, e dentre outros em imóveis de multiusuário. Então, basicamente é dessa forma que está composta a carteira do fundo, e temos aí boas expectativas daqui para frente. Já começou, inclusive, o mês de julho se recuperando do tombo do mês passado, e a gente espera que daqui para frente tenha não só um bom pagamento de rendimento, mas também um ganho de capital com a valorização da cota. Muito bom, José. E além do BTLG11, né, tem outros 8 fundos recomendados na tua carteira. Houve alguma mudança neles para o mês de julho, talvez na alocação ou na proporção dos dividendos que você gostaria de mencionar? Não tivemos mudança na carteira, apenas a inclusão do BTLG11, porém fizemos algumas atualizações na alocação por ativo, porque a gente incluiu mais um ativo, passando de 8 para 9 fundos, e por consequência a gente fez um reequilíbrio na distribuição. Então, conforme eu comentei no início, 56% da carteira está em recebíveis, em fundos de recebíveis, 20% no segmento logístico, 10% em fundo de fundo, que é representado pelo RBR Alpha, RBR F11, e 7% em shopping, mais 7% em escritórios. Quem quiser ver essa alocação completa, é só entrar no site do Invest News, e estará sempre disponível lá e atualizado no primeiro dia, a partir do primeiro dia útil do mês. Bom, essa foi a análise do José Falcão sobre os melhores fundos imobiliários para o mês de julho. Lembrando que vocês podem conferir a carteira Top FI no site do investnews.com.br. E agora, o momento mais importante do programa, as perguntas de vocês. José, a Daisy Rocha, ela questiona sobre aposentadoria com fundos imobiliários, né? Ela gostaria de saber se seria ideal investir no CPTS-11 com aportes mensais para este objetivo. Sim, acho uma boa. A Capitânia é uma das melhores gestoras de crédito do mercado, não só no segmento de fundos imobiliários, mas também na parte de fundos de renda fixa, de crédito privado. Eu tenho uma confiança muito grande no time de gestão, tenho conversado com eles e acho que é um fundo de alta qualidade e que, sim, pensando no longo prazo, faz muito sentido. Lembrando que o mais recomendável é fazer uma carteira diversificada, não concentrar apenas em um ativo. Então, você pode fazer alocações mensais, mas diversificando entre os fundos que estão disponíveis na carteira. Eu acho que faz mais sentido e diminui também o seu risco. Aumenta a possibilidade de ganhos e diminui o risco. E temos também a pergunta do Alan Lucas. Ele questiona: sou iniciante em fundos imobiliários, posso seguir a carteira da Easy Invest by Nubank? Sim, a carteira Top FI da Easy Invest by Nubank é para qualquer investidor que tenha um perfil de renda variável, né, e, por consequência, tem interesse em investir em fundos imobiliários, desde o iniciante até investidores com maior conhecimento sobre o produto. É uma carteira super bem distribuída, com gestoras super qualificadas, com os melhores profissionais de gestão do mercado. Então, eu sinto muita confiança e segurança de recomendar essa carteira. E alguns investidores até me perguntam: por que você não põe aquele fundo que está pagando 11% ao ano dentro da carteira? E é justamente por isso, a gente prefere, às vezes,
por um produto com risco de crédito menor na carteira, pagando uma taxa menor do que um fundo que tem títulos high yield. A gente dá preferência para títulos high grade, né? Ou seja, com nível de crédito mais confortável, mais seguro, e que, por consequência, paga uma taxa um pouco menor às vezes, mas ainda taxas atrativas, conforme eu comentei. A gente tem fundo na carteira que está carregando títulos, pagando inflação mais 6,5%, mais 7%, CDI mais 3%. Então, são títulos que estão pagando taxas atrativas, mas com a qualidade de crédito maior do que alguns fundos high yield que estão pagando mais do que isso. Então, a gente preza mais por esse lado da segurança, né, do que só necessariamente pelo rendimento elevado. Então, por isso que é importante você seguir uma carteira de pessoas que estão acompanhando isso no dia a dia e que tenham essa visão mais detalhada dos produtos os quais estamos recomendando. E temos a pergunta do Guilherme Santana. Os fundos de papel serão duplamente tributados e como funcionaria essa bitributação nesses tipos de FIIs? Olha, é uma pergunta que eu ainda não posso responder com convicção, porque ela precisa passar pelo Congresso para depois a gente ter um esclarecimento maior sobre isso. Então, eu acredito que provavelmente não vai haver bitributação e, quem sabe, até essa proposta não vai passar pelo Congresso em relação à tributação sobre rendimento de fundos imobiliários. Então, eu peço um pouco de paciência. Não é o fim do mundo, né, apesar do viés negativo nessa tributação, e eu acho que o pior já foi precificado no preço, e mesmo que passe alguma coisa, eu acho que daqui para frente o cenário é mais positivo. Então, não consigo responder isso com certeza. Vamos esperar o desdobramento disso em Brasília, para depois a gente conseguir comentar e traçar esses cenários aí para o mercado de FIIs. Bom, essas foram as perguntas desta semana. Mas se você tem outras dúvidas, não esqueça de deixar aqui nos comentários do vídeo ou pelas redes sociais do Invest News, para que os analistas possam responder nas próximas edições. E o programa fica por aqui. Lembrando que o Analista Sem Ação vai ao ar todo domingo às 9 horas. Então não deixe de conferir todas as novidades sobre o mercado financeiro. José, muito obrigado pela sua participação no programa. Pessoal, obrigado pela audiência de vocês. Contem com a gente sempre. Conforme comentei, todas as nossas carteiras estão disponíveis de forma aberta e gratuita no site do Invest News. E contem com a gente, voltamos aqui no mês que vem para comentar a carteira de agosto. Um abraço e até mais. E muito obrigada a você que nos acompanhou até aqui. Até a próxima.